Nós veremos agora memórias RAM. O Logicsim, ele oferece memórias RAM, Random Access Memory, RAM, é o principal componente de memória. E ela é composta, ao invés de ser um registrador, ela é composta por muitas unidades, equivalente, de certa maneira, a muitos e muitos registradores, mas cada uma dessas unidades de armazenamento a gente chama de uma palavra. Cada uma dessas palavras tem um endereço pelo qual ela é designada no momento de uma operação de escrita ou de leitura. Certo? O endereço é um número. Eu me refiro à palavra que está no endereço 17 da memória, para escrever ou para ler essa palavra. Memórias, elas têm como atributos a largura de dados, que é o número de bits em cada palavra, e a largura de endereço, que é o número de bits que compõem um endereço. O tamanho da memória, certo? É o número de palavras que ela contém. O tamanho, se você tiver n bits de endereço, é no máximo 2 elevado a n. No Logicsim, toda memória, o bloco de memória, quando ele tem n bits de endereço, ele tem 2 elevado a n palavras. Então aqui está um desenho de um circuito que tem um barramento e que tem aqui uma memória RAM. Bom, além de aqui a gente tem um registrador, outro registrador, aqui uma entrada e aqui mais um registrador. E esse buffer controlado aqui. Bom, a memória, aqui o Logicsim mostra uma parte do conteúdo dela, é a parte da memória que contém o endereço que está sendo aplicado aqui. Ele tem aqui um ponto aqui, uma conexão, que é entrada, é tanto entrada como saída de dados. Tá vendo? Ela se conecta sempre a um barramento. Aqui, ó, isso aqui não faz parte da memória, não, gente, mas repare que aqui tem um registrador que a gente chama sempre de MAR, de Memory Address Register, que é um lugar que a gente coloca, sempre a gente transfere por diversas técnicas. Aqui a gente transfere o endereço para cá, e ele fica armazenado aqui, apontando aqui dentro da memória sobre qual palavra que a gente deseja fazer operações de leitura ou de escrita. Isso daqui é para escrever na memória. Bom, ele tem a função de um clock, chamei de RAM-CLK por isso mesmo, porque na subida, quando isso aqui passa de 0 para 1, ele vai pegar o que estiver aqui no D, aqui na conexão D, que é agora interpretada como entrada, e vai copiar na posição apontada, certo? Por esse endereço A. Aqui. Esse daqui, ele tem a função equivalente à do buffer controlado. Bom, ele serve para tomar o controle. Quando a memória quer usar a conexão D aqui como uma saída, bom, quando ele deseja colocar dados no barramento, ele não pode entrar em conflito com outros componentes que queiram estar colocando dados nesse barramento. Então, você tem que colocar aqui em 1, quando você desejar tomar a posse disso daqui, do barramento, e nesse momento o seu circuito tem que cuidar para que nenhum outro elemento esteja colocando dados no barramento. Então, aqui está um circuito do Logicsim com aquele mesmo circuito que eu mostrei lá, tá bom? A RAM aqui. Então, essa RAM aqui, esse componente RAM, ele tem 8 bits de endereço, ou seja, então ele tem 2 elevado a 8, 256 palavras. E cada palavra tem 8 bits. Eu poderia, clicando aqui, eu posso escolher a largura de dados. Então, vamos ver aqui agora como é que a gente utiliza esses controles para, por exemplo, escrever 3 na posição de memória 5. Bom, eu começo sempre pelo endereço. Então, eu quero escrever 3 na posição de memória 5, então eu vou colocar 5 aqui na entrada, tá bom? Tem 5 aqui nesse cabo aqui, tá bom? Aí, daqui, eu copio para esse registrador IN, e aqui, esse controle buffer controlado aqui, ele está em 1, de tal forma que eu tenho 5 aqui em todo esse barramento, o que inclui essa conexão aqui com a entrada D desse registrador do MAR, do Memory Address Register. Então eu passo aqui de 0 para 1. Tá bom? Então aqui copiou, vocês reparem que agora eu tenho 5 sendo aplicado aqui na entrada A da memória, e o Logicsim, na interface dele aqui, ele já destacou essa posição aqui, tá bom? Que começa de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Posso passar aqui para 0. Bom, então eu já estou com o endereço que eu quero, então agora vamos ver o conteúdo da memória. Bom, então eu quero escrever 3, então eu vou copiar 3 aqui, esse 3 já está aqui no barramento, esse 3 está aqui no barramento, portanto ele está entrando aqui nessa conexão D aqui, que agora vai funcionar como uma entrada de dados. Então quando eu subir o clock, o que estiver aqui é copiado para a memória, não na memória inteira, mas em uma posição específica dela. Essa que é apontada
pelo endereço que está sendo aplicado aqui. Então, quando eu passo aqui de 0 para 1, o valor que estava aqui no barramento foi copiado para esta posição que está aqui. Bom, vou fazer mais um exercício. Vamos escrever, por exemplo, 7 na posição de memória 10. Eu começo sempre pelo endereço. Bom, então 10 é 1010. Eu tenho que, essa é a coisa que eu quero que venha aparecer aqui. Bom, então como que eu faço? Eu copio aqui, bom, 0A, até 10, tá bom? Está em hexadecimal. Passo aqui para 1, para tomar o controle do barramento. Então agora eu já tenho 10 aqui no barramento, portanto eu tenho 10 entrando aqui na entrada B do registrador MAR. E copio aqui, então pronto, tá bom? Ou seja, já está sendo aplicado 10 aqui. E o nosso simulador aqui, o Logisim, ele já indica que é essa posição, que é 8, 9, 10, é essa posição que está em destaque. Eu quero escrever 7 ali, né? Deixa eu desligando aqui, então eu passo aqui para 1, 1, 1, isso aqui é 7. Eu copio aqui nesse registrador IN, eu tomo posse do barramento, então agora tem 7 sendo aplicado no barramento inteiro, e em particular aqui nessa entrada D. Quando eu subo o clock, eu coloquei 7 aqui. Bom, então vamos agora ler da memória. Bom, vamos pegar o conteúdo da posição de memória 5, tá bom? Esse que está aqui, e colocar aqui no registrador Alt. Então, como sempre, começando pelo endereço, tá bom? 5 é isso daqui, tá bom? 4 mais 1, 5. Então, eu copio aqui, aqui nesse registrador, eu tenho 5 aqui nesse registrador, eu tomo posse do barramento, então fica com 5 colocado aqui, e eu passo aqui, eu copio aqui no registrador MAR, no Memory Register, está copiado aqui, então está sendo aplicado 5 aqui, e o Logisim já deu destaque para essa posição. Então agora, o que eu quero fazer, gente? Eu quero colocar esse valor no barramento. Para isso eu tenho que passar aqui para 1. Eu fiz aqui de propósito para dar errado, tá bom? Porque eu deveria antes ter passado aqui para 0. Então, ou seja, eu estou com um conflito no uso do barramento. A memória está querendo tomar o barramento e esse registrador aqui também. Então eu tenho um conflito, ou seja, antes de passar aqui para 1, eu deveria passar esse aqui para 0. Agora o barramento está livre. E quando eu passo aqui para 1, o que está aqui no barramento, gente? O conteúdo da posição de memória apontada por isso daqui, que é 5, tá bom? Então o conteúdo da posição 5 é o que está sendo colocado pela memória no barramento. Se ele está no barramento, eu posso passar aqui de 0 para 1 e copiar o conteúdo da memória aqui, no registrador Alt. Bom, gente, então é assim que a gente utiliza esse componente, que é o componente RAM no Logisim.